Muito bem, olha, 13 horas em ponto. Rapaz, o prefeito aqui é pontual, viu? Pré-candidato, porque é poucos. Geralmente os outros entrevistados chegam aqui 1h10, 1h15, né? Ele chegou, foi em cima da hora. Tá certo. Olha, nós vamos conversar com o Leonardo Brito. Ele tem 32 anos, um jovem, tem idade de ser meu filho, né? É advogado e jovem líder político, emerge como uma figura promissora na paisagem política de Nova Olinda. Como pré-candidato a prefeito, Leonardo busca transformar as aspirações e necessidades locais em ações tangíveis. Sua ligação familiar com a política, como primo do atual prefeito e herdeiro da tradição política dos Alencar Brito, confere uma compreensão profunda dos desafios e oportunidades que Nova Olinda enfrenta. No entanto, ele também busca estabelecer sua própria marca, né, promovendo aí uma abordagem inovadora e inclusiva para a governança. Com sua formação em Direito e sua paixão pelo serviço público, Leonardo Brito visa construir uma Nova Olinda mais próspera, justa e sustentável. Sua visão é impulsionada por um compromisso genuíno com o progresso da cidade e o bem-estar de seus habitantes, buscando sempre ouvir e representar os interesses diversos da comunidade. Léo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui, bater um papo com a gente. E eu queria deixar os microfones aí para você já mandar o boa tarde aí, porque muita gente de Nova Olinda com certeza está ligado aqui no programa. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Jocélio. Boa tarde aí a todos os telespectadores, se é que a gente pode chamar assim, né? Aí pelas redes sociais. Sim. É uma satisfação muito grande estar aqui, pelo ser topado aí a conversa, né? O bate-papo, como você bem falou. E estamos aqui, Jocélio, justamente para a gente ouvir, para a gente conversar, né? Essa questão da pontualidade eu aprendi muito com minha família a respeito disso. E aí a gente traz da parte familiar e entra na parte política, levando esses bons costumes, né? Inclusive a pontualidade, né? Então agradeço aí a atenção e vamos em frente, que eu acredito que vai ser um bate-papo muito promissor. Vai ser pontualidade britânica, né? Não é brasileira não, porque eu vou te falar, a pontualidade brasileira é meio complicada. E principalmente na política, nos políticos, é raro. Você geralmente, quando tem um evento ou tem uma reunião com um político, marca para 9 horas para começar às 10 horas. Então, eu acho que você fez a diferença, pelo menos aqui no programa, né? Na melhor das expectativas, né? Às vezes é 10h30, 10h40, sempre tem um que atrasa mais, não pode começar sem fulano chegar, às vezes fulano já estava em outro. É complicado, né? Léo, mas nós vamos bater um papo, como eu te falei. O pessoal de Nova Olinda tem me cobrado. Jocélio, você fala toda a região, mas Nova Olinda você fala pouco. E esses dias eu andei falando lá em Nova Olinda de uma forma até um pouco constrangedora, que eu não gosto de falar de brigas políticas, não é satisfatório para mim. Eu gosto de falar de coisas boas, né? Mas a gente tem falado muito de divergências políticas, no caso da Câmara Municipal, que houve aquele problema com o vereador, enfim. E nós começamos a falar. E, de repente, eu conversando com alguns amigos, inclusive o Ronilson, né, que é um grande profissional, eu disse, rapaz, seria importante os prefeitos daí de Nova Olinda, também os pré-candidatos virem. Aqui é o programa para a gente bater um papo, falar sobre Nova Olinda, né? E foi aí que ele sugeriu a você vir aqui e a gente fica feliz. Eu queria iniciar o nosso bate-papo falando sobre segurança pública. A gente está observando aí, essa semana eu fui muito criticado quando eu disse que Juazeiro do Norte, criticado lá para o pessoal do Juazeiro do Norte, alguns companheiros meus em grupos. Quando eu disse que Juazeiro do Norte está muito violento, mas eu não quis dizer para atingir o prefeito de lá, né? Porque a gente sabe que a violência ela não é só em Juazeiro, é em todo canto. Nova Olinda nós tivemos casos impressionantes, aqui em Assaré, enfim. No interior, Uruburetama, nós tivemos um fato que a gente ficou preocupado com as facções, né, dominando a cidade, enfim.
E Nova Olinda não está fora desse contexto, né? A gente tem observado a violência em Nova Olinda. E eu digo sempre, nenhum governador, nenhum prefeito, tá certo, vai resolver o problema da criminalidade, do crescente aumento das facções, né? Não vai. Se não tiver um projeto bem amplo a nível federal, a nível estadual, municipais com os setores, né, da sociedade, para que a gente possa combater aí esse crescimento. Como é que está Nova Olinda? Você tem observado lá em Nova Olinda esse aumento, essa criminalidade? De vez em quando a gente vê um assassinato lá, a gente vê também as facções chegando em Nova Olinda, como chega aqui no Assaré, com muita questão das drogas. Qual é a sua ideia, né, nesse sentido, nesse setor lá para Nova Olinda? Juscelio, essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo se deveria fazer, né? Mas é uma resposta que não é fácil. Não existe resposta fácil para um problema difícil, né? A questão de segurança pública ela é um problema no Brasil inteiro. Sim. Né? E eu não digo só de facção também. A gente tem questões, inclusive, sobre violência, né, física, sim, violência contra a mulher, né, violência sexual. E isso tudo envolve inúmeros setores da sociedade. A gente não pode estar delegando apenas ao poder público, seja municipal, seja estadual, seja até federal, nos casos mais altos, a responsabilidade por tudo. A sociedade também tem sua contrapartida de ajudar, né, em várias mãos, a gente se unir em várias mãos, sociedade, poder público municipal, estadual, federal, a igreja, né, a família e tudo mais, para ir atrás de resolver esses problemas, né. Nova Olinda, especificamente falando, ela tem uma característica geográfica que favorece isso um pouco, né. Se você parar para pensar, todo o Cariri Oeste, todinho, para entrar no Crajubá tem que passar por Nova Olinda. Sim. Então ela é um entreposto, certo? Do Cariri Oeste todinho, e a gente pode até aumentar um pouco mais, se a gente botar aqui no interior do Piauí também, lá de Campos Sales, aquelas cidades ao redor de Campos Sales, para entrar no Crajubá, que são as 3 principais cidades do nosso Cariri, eles têm que passar por Nova Olinda. Então, é diferente de outras cidades aqui, em que ou você vai para lá, ou não passa. Né? Nova Olinda você tem que passar. Então, por isso que a movimentação é maior. E isso, Nova Olinda, querendo ou não, ela termina recebendo inúmeras pessoas de outras cidades, muitas vezes com boas intenções para morar e se desenvolver junto com a cidade, né? E outras não. Né? Então, eu acredito que a gente tenha que sentar junto várias entidades e setores da sociedade civil, junto com o poder público, junto com, seja municipal, estadual e, quem sabe, até federal, a gente ir atrás também de apoio junto à igreja, juntar a sociedade para juntos a gente ir atrás de uma solução. Né? Educação, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala aquela frase que todo mundo comenta e sempre repete, né? Que a educação é a base, não é à toa que a gente fala isso. Né? E eu acho que aí a escola em tempo integral, que é uma iniciativa do governo do estado, que Nova Olinda e várias outras cidades, inclusive aqui em Assaré, o prefeito Libório, ele também tem feito isso, junto com o prefeito Dr. Ítalo Brito, lá em Nova Olinda. Enquanto você está ocupando junto com os jovens, a cabeça dos jovens, deixando ele dentro mais da escola, eu acho que tende, ao longo do prazo, diminuir esses índices de violência. Mas, repito, questão de segurança pública, ela é algo tão sério e tão complexo que não é único e exclusivamente, eu vou mudar isso aqui, vou estralar os dedos e vai ser resolvido. O prefeito Ítalo conseguiu, através do seu trabalho, das suas ações, me parece trazer o CP Raio. Tem CP Raio lá em Nova Olinda ou aumentou o contingente? Eu ouvi falar que tinha um CP Raio lá em Nova Olinda, não tem não, né, Anderson? Não, né? Na verdade é o seguinte, né? Nós conseguimos recentemente trazer uma delegacia da Polícia Civil. Ah, sim. E aí o CP Raio é um asteriscozinho que é importante a gente dizer, né? A lei que cria o raio, ela determinava antigamente que o raio ele só estava nos municípios a partir de até 40 30 mil. Não, de 30 para cima. É de 30 para cima. Pronto. Até 30 mil. O prefeito Dr. Ítalo, por intermédio da articulação política, eles começaram a ver que
Nova Olinda especificamente, assim como Crajubá, o Juazeiro está no meio, se você juntar ali as cidades mais próximas, Nova Olinda, Santana e Altaneira, Nova Olinda também está no meio. E muita coisa é interligada às três. Sim. A gente Dá mais de 30 mil. dá mais de 30 mil. Então, na articulação política que houve, né, entrou um projeto de lei na Assembleia Sim. Legislativa do governo, lá em Fortaleza, dos deputados, onde foi aprovada a criação de um consórcio, Isso. né, entre os municípios, porque aí você somando a população de cada um, dá mais de 30 mil e aí Sim. consegue se inserir na Sim, lei. tudo próximo, né? Exatamente. Fica a questão de 10 quilômetros de um, 10 quilômetros do outro, mais ou menos, né? Então, e a população flutuante de Nova Olinda também, tem muita gente que mora em Nova Olinda e trabalha em Altaneira, às vezes o contrário, tem um comérciozinho, vai resolver alguma coisa lá no centro de Nova Olinda, entendeu? Tem delegacia lá? Tem delegacia. De polícia? A Sim. delegacia de polícia em Nova Olinda hoje... Mas dando plantão só na semana? Horário de expediente. Aí tem o plantonista de flagrante em outros horários, que aí de fato é a regional no Crato. Sim, sim. É igual aqui, né? Exato. É um primeiro passo. A gente não consegue fazer de tudo uma vez do dia para a noite, né? Então já foi um primeiro passo receber isso, né? E aí a gente vai futuramente já lutando para outras conquistas. Tá certo. Nós falamos um pouquinho da segurança, mas eu queria falar também sobre a cultura, né? Hoje nós temos lá o Expedito Celeiro, que é o ícone, né, da cultura, da arte, lá em Nova Olinda, conhecido no Brasil. Até o padre estava no programa do Huck, Luciano Huck, né? Com um colete fabricado por o Expedito Celeiro, fez a maior divulgação, né? E Nova Olinda é conhecida hoje muito também por conta do Expedito Celeiro. Como é que está a cultura? Você vê a possibilidade lá de melhorar mais, investir mais na cultura de Nova Olinda? Sem dúvida, Jocélio. Inclusive, eu já ia perguntar se você, na sua pergunta, você assistiu às nossas redes sociais nos últimos dias, que nós falamos justamente sobre isso, né? A cultura em Nova Olinda ela é muito viva, né? E aí a gente tem que investir, sim, nas culturas mais tradicionais, reizado, bandas cabaçal e tudo mais, né? Mas também a gente tem que olhar para a cultura mais moderna, né? A gente tem que ir atrás dos novos jovens que estão participando da cultura, das bandas, dos cantores, né? Que a gente tem que chamar mais para investir junto com o município. Nova Olinda, como você bem falou, ela tem ali sim a Casa Grande, né? E a gente também tem Expedito Celeiro como ícones da cultura em Nova Olinda. Que nós temos inúmeros outros também. Mas, para não se delongar muito, esses são os dois maiores ícones. E a gente tem que saber utilizar isso, porque está enraizado na cultura de Nova Olinda, na história do povo de Nova Olinda, a cultura, né? Cultura essa que tantas vezes a gente se vê se perdendo por aí, mundo afora, em outras cidades, que o povo não dá mais valor a nada. E hoje a gente tem sim que fortalecer isso, porque faz parte da nossa história, faz parte da população do lar. Coisa de pai para filho, de avô para neto, né? E hoje a gente tem inclusive grupos de reizado lá, tem atuações artísticas em que a gente fazem uso lá da estrutura da Casa Grande também, para teatro e tudo mais. Então, investir em cultura, a gente está revivendo a história da nossa cidade, revivendo a história do que fundou a cidade nas últimas décadas, mas a gente também tem que olhar para frente. Tem que olhar as novas culturas, as culturas mais modernas. Por exemplo, Nova Olinda tem hoje inúmeros cantores novos de forró, em que a gente tem que trazer e incentivar essas pessoas para que não desistam. Às vezes uma estrela, uma pessoa que tem ali realmente uma vocação para ser um excelente cantor e crescer na vida, precisa apenas do incentivo, né? Onde cabe a gente aí, por exemplo, chegar e incentivar a presença deles nas datas festivas do município. Sim, sim. Economia. A Nova Olinda, para mim, é uma cidade aqui da nossa região, da região do Cariri Oeste, que é a que tem mais indústrias, principalmente na questão da pedra, né? Conhecida como a pedra de Nova Olinda, a gente vê muitas pequenas indústrias. A geração de emprego também é maior em Nova Olinda do que até aqui mesmo em Assaré em relação a essas pequenas indústrias, né? Como é que você vê a economia? Você acha que
poderia melhorar, se você tivesse algo na sua ideia de melhorar, de dar mais incentivo, né? Não só a questão também da pedra de Nova Olinda, mas também trazer outras indústrias para alavancar mais o crescimento. Jocélio, eu sempre brinco que eu acho que todo pedido, o primeiro pedido, na verdade, de um prefeito, quando chega lá perto do deputado, do governador, é ir atrás de recursos para gerar emprego na sua cidade. Sim. Né? Então, a gente sempre ir atrás de conseguir novas indústrias para a cidade é fundamental. Né? Seja na parte de energia renovável, onde está crescendo muito hoje em dia, e é algo muito importante para a gente, por exemplo, a gente olhar a parte de parques solares. Né? Às vezes você pega aquela terra um pouco desértica, que não tem muita água no subsolo, numa terra muito rica, mas tem uma incidência solar muito alta. Né? Então a gente consegue ir atrás e incentivar a atração de novas indústrias, às vezes indústrias até internacionais, para montarem os parques solares lá, e gera muita renda para o município isso, sem olhar para a parte, né, da parte ecológica, que é muito favorável a gente estar investindo em energias renováveis. Mas mais importante do que isso, do que atrair novas empresas, é a gente favorecer aquelas que já existem. Né? Eu tenho isso como exemplo, por exemplo, a Pedra Cariri, que é a que você chamou. Né? Hoje em Nova Olinda existe uma lei. A gente fala Pedra Cariri, mas a gente geralmente não pedra de Nova Olinda, tudo é pedra de Nova Olinda. Exatamente, porque lá existe em Santana também, mas as principais pedreiras estão em Nova Olinda. E aí existe hoje uma lei em Nova Olinda criada até na gestão atual do prefeito Dr. Ítalo Brito, onde incentiva, no âmbito das obras municipais, o uso da Pedra Cariri onde ela for possível. Né? Porque não é justo a gente ter uma pedra única, que no Brasil todinho só tem aqui uma pedra fria, uma pedra mais barata que porcelanato, por exemplo, né? E a gente não está utilizando nas obras do município. Então a gente criou uma lei, eu acho que foi até no ano agora de 2023, se eu não estou enganado, onde obriga, certo, o uso da Pedra Cariri nas obras a cargo do município, onde, obviamente, ela for possível aplicação pela parte da arquitetura e da engenharia. Sim. Né? E aí nós pegamos, aí nós pensamos, rapaz, isso está bom, ótimo, mas a gente tem que ir atrás de mais. Né? E foi aí onde também já começamos uma articulação junto aos deputados na Assembleia Legislativa para ter essa mesma lei de fomento nas obras do governo do Estado. É aí onde entra a importância de você ter boas articulações políticas e boas entradas, né, no governo do Estado. Porque se a gente conseguir colocar isso nas obras do governo do Estado, é geração de emprego e de renda na veia no município. Com certeza. Né? Então nós vemos aí, para quem já teve a oportunidade de viajar lá para Fortaleza, né, tanto ali a orla da Praia de Futuro, quanto ali a orla da Praia de Iracema, é quase toda Pedra Cariri. Imagina a gente conseguir pegar aquilo ali e levar para Icapuí, levar para Icaraú, para Jericoacoara, a gente levar aquilo ali e começar a botar nas escolas do governo do Estado, que são criadas e reformadas anualmente no Estado do Ceará todinho. Então, assim, é algo ambicioso, grande? É. Mas alguém tem que dar o primeiro passo e a gente já deu. Tem que pensar grande. Tem que pensar. Pensar grande, dá o mesmo trabalho. Mesma Mas coisa. A gente tem que pensar, e eu não acho que é algo impossível. É tanto que a gente já se reuniu com o governador ano passado, a gente já se reuniu com os deputados, a gente já se reuniu inclusive com o diretor da SOP, que é o Superintendência das Obras Públicas do Governo do Estado, a respeito disso. Né? E nós estamos com entrevista, com novas reuniões marcadas, obviamente, para depois do período político, para que isso venha para frente. Né? Porque isso, para a gente, é geração de emprego na veia, né, para a população. Excelente. Incentivar aquelas que já existem. Para você que está no nosso canal aberto aí nas rádios parceiras, Rádio Patativa FM 105,9, Rádio Campus FM de Campos Sales, um abraço a todos em Campos Sales, Rádio e TV Centro Aiuaba, Rádio Centro de Araripe e Rádio Sucesso, lá no município de Jucás, minha terra. Um abraço para vocês. Nós estamos falando aqui com o pré-candidato a prefeito, o Léo Brito, pré-candidato a prefeito de Nova Olinda pelo Partido dos Trabalhadores. Léo, me diga uma coisa, educação
E saúde é dois pontos que são fundamentais e a gente observa que em toda campanha eleitoral a grande maioria dos políticos dá como prioridade esses dois setores. A gente tem visto que a educação em muitos municípios ela tem melhorado, mas é um calo no sapato dos prefeitos, e não só dos prefeitos, eu já disse isso, mas também de toda a população, a questão do transporte escolar. A gente vê escolas de qualidade, como a gente vê aqui em Assaré, o Libório reformou todas as escolas, deixou um luxo, todas com central de ar, muitas escolas que funcionam assim, a gente chega até... Será que nós estamos aqui no Assaré? Mas tem um problema ainda muito sério com a questão do transporte escolar. Como é que está a situação do transporte escolar lá em Nova Olinda? E a questão também da educação. Como é que está lá funcionando? Jocélio, como você bem falou, mesmo o Libório, assim como o prefeito Dr. Ítalo, que tem gestões exitosas, eles também têm suas falhas, né? Não porque eles erraram querendo ou por falta de por desleixo, mas porque tem seus entraves, suas dificuldades para todo mundo, né? Então, assim, as escolas lá, nós também temos praticamente quase todas as escolas reformadas nessa atual gestão, mas a questão do transporte, ele existe. Nós, se eu não me engano, o município de Nova Olinda hoje ele tem 8 ou são 11 ônibus disponíveis, mas tem que melhorar, né? O município de Nova Olinda, em seu território rural, né, ele é muito grande, porque eu acho que é menor do que o Assaré. Talvez seja até mais fácil lidar com essas rotas de transporte escolar, não é isso, não? Nem tanto, porque tem alguns sítios que têm a localização um pouco mais complicada, né, por questões de geografia e geologia. Então, tem suas dificuldades. Nós melhoramos bastante, mas é como eu sempre digo, sempre vai ter coisa para a gente melhorar. Por isso que de 4 em 4 anos precisa ter uma nova eleição para ter as suas novas gestões, né? A gente dizer que a gente melhorou não significa que está perfeito, né? Mas que a gente tem que melhorar. Hoje a gestão ela tem, sim, todo o mapa do município. Ela é contemplada com transporte escolar, certo? E nós temos ainda novas ideias. Transporte escolar com qualidade, tem ônibus, porque tem uma cidade por aí que os ônibus é sucata, não tem nem condição. Nossos ônibus, elas de fato têm muitos anos, né? Eu acho que praticamente todo município... Essa frota dos amarelinhos tem muitos anos, tem, né? Ainda foi do governo Dilma, me parece, primeiro governo Lula, depois veio Dilma, né? Aí Exato. Pararam, no governo Bolsonaro parou com essa questão dos amarelinhos, está retornando agora. Exatamente. Né? Inclusive, Nova Olinda foi contemplada recentemente com um novo ônibus escolar, né, agraciado aí por uma interlocução que a gente fez junto com o deputado Guimarães. Ele conseguiu aí, pelos índices, Nova Olinda conseguiu na educação recentemente, que a gente vai já tocar no assunto, viu, Jocélio? Dos índices da educação, a gente conseguiu aí um novo ônibus e a gente conseguiu uma nova escola de ensino fundamental de 11 novas salas. Eu posso estar até enganado, mas eu tenho quase certeza que são 11 novas salas, o que é uma escola de um parâmetro grande, né? Para os municípios, para o município da gente, 13 salas, pronto. Então são 13 salas, obrigado pela correção, em que a gente vai poder sim melhorar ainda mais a educação, né? Não sei se você acompanhou aí recentemente, mas Nova Olinda, nos últimos índices da educação que teve há mais ou menos 3, 4 semanas atrás, dos 184 municípios do estado de Ceará, Nova Olinda só tem 13 municípios acima de Nova Olinda no índice do SPAES, né? Ou seja, Nova Olinda está em 14º local, incluindo município grande, pequeno e médio. Municípios aí que são tradicionais na educação de qualidade, como Brejo Santo, por exemplo, Sobral e tudo mais, Nova Olinda hoje já está batendo com eles. Então, isso significa que está perfeito? Não. Significa que nós melhoramos, mas nós temos que avançar ainda mais, né? Então, em relação à escola tempo integral, quantas escolas? Todas estão. Tempo integral. Agora, me diga uma coisa, nós temos aí também, em alguns municípios, a gente tem cobrado aí de alguns prefeitos, eles não gostam muito, mas eu cobro. A questão da merenda escolar, que a gente pode até dizer que é um atrativo para trazer as crianças. Merenda de qualidade, né?
Eu tenho recebido denúncias aí de cidades aqui do Ceará e aqui da nossa região, que é merenda escolar, uma bolachinha creme cracker, um suco. Isso não é uma merenda de qualidade, né? E eu sei que vem recursos para isso. Então, como a merenda é um atrativo para que os alunos vá à escola, tem muita gente que vai para a escola para merendar, para comer, porque em casa não tem muitas vezes, né? E isso também é um atrativo para... Como é que está a questão da merenda escolar lá em Nova Olinda, nas escolas? Jocélio, só, se você me permitir, Sim, né, só sim, antes sim. de tocar nisso, falando ainda da educação, eu queria só mencionar também a respeito de creche, que é extremamente fundamental. Né? Com certeza. Nós, quando a gente recebeu a gestão, a gente tinha uma média ali de 400 vagas de creche. Ao final dessa gestão, está sendo já construída uma nova creche. Ano passado foi ampliada e reformada a creche que já existe, em tempo integral. Foram construídas 3 ou 4 novas salas. E a gente está recebendo agora, em meados de setembro, uma outra nova creche, em que ao final da gestão, agora no ano de 2024, a gente vai mais do que dobrar a quantidade de vagas para a creche. Né? Lá em Nova Olinda, ano passado, conseguiu uma coisa esquisita, em que a gente nunca tinha visto antes. Com a reforma da creche que teve, antigamente a gente via os pais levando os filhos da escola particular, da escola pública para particular. Na creche que teve, aconteceu mais de, eu acho que são 40 mudanças, de particular para pública, para creche pública, pela qualidade do ensino. E justamente, aí a gente entra no que você falou, na questão também da merenda. Né? Além do ambiente e dos profissionais que estão lá, que a gente também tem que tirar o chapéu dos profissionais que estão lá, trabalhando e tudo mais, com a criança, se entretendo com elas, brincando, ensinando e aprendendo, que os profissionais eles também aprendem com as crianças. Né? Às vezes as crianças, mesmo em sua tenra idade, elas têm um gesto de amizade uma pela outra que aqueles que gostam de aprender e de observar, eles conseguem ver, às vezes, um simples gesto de carinho, ou um simples gesto de você pegar uma comida sua e dar para o seu vizinho, né? Para quem realmente é observador, aquilo ali é muito bom, né? Para quem quer aprender. Tem outros que não querem, né? E aí, meu amigo, a gente entra na questão da merenda escolar. A merenda escolar hoje, a gente tem, sim, uma excelente qualidade. A gente tem uma merenda escolar onde existe o nutricionista que faz ali o cardápio do lanche da manhã, do almoço e do lanche da tarde. Né? E nós temos até uma coisa que eu vou já entrar em outro assunto, eu não sei se você ia entrar futuramente, mais de 90% de toda a merenda escolar, de todos os alunos, e disso eu não estou falando só da creche, eu estou falando inclusive dos alunos do ensino fundamental. Né? São mais ou menos 3.000 e poucos, 3.400, 3.500 alunos que nós temos na rede pública municipal hoje de Nova Olinda. A gente, mais de 90% de hoje que é consumido lá vem da agricultura familiar. Plantado e colhido em Nova Olinda. Porque isso a gente consegue resolver 2 problemas. Nós incentivamos os agricultores para as terras elas se tornarem produtivas, dando a garantia para eles que vai ter a compra, porque merenda escolar a gente só não compra em época de férias. Né? Mas o resto do ano todo a gente compra. E aí a gente ainda tem uma outra qualidade. Acaba com aquela história de que vai vir merenda escolar de fora com qualidade ruim. Que muitas vezes pode acontecer, como já teve denúncias antigamente, inclusive denúncias na antiga gestão lá de Nova Olinda, onde só tinha um pé de galinha para as crianças comerem. Tanto que no município lá, antigamente, ficou conhecido até internamente lá como gestão pé de galinha. Porque entraram numa escola e só tinha um pé de galinha lá para as crianças comerem. Gestão pé de galinha, anota aí, viu? E aí, meu amigo, hoje a gente tem lá um nutricionista que ele faz o cardápio das crianças, obviamente, muita gente não sabe, mas a gente tem uma determinação, eu não sei se é uma diretriz, se é uma lei, eu acredito que seja uma norma do Ministério da Educação, onde determina o que é que de fato pode estar sendo fornecido para as crianças. A gente não pode, por exemplo, estar fornecendo xilito, batata recheada, esse tipo de coisa a gente não pode, mas suco a gente pode, né? O cuscuz a gente pode, arroz com feijão, carne, porco, fruta, bastante isso pode. E aí a gente
O outro problema que a gente resolve, além de incentivar os agricultores, é que os agricultores, além de saberem que vão ter a garantia da compra daquele alimento, a gente vai poder simplesmente também ter a certeza que aquele alimento é de qualidade. Porque quem vai estar consumindo ali é o filho dele, é o sobrinho, é o vizinho, é o neto, é o filho do primo, entendeu? Então, incentiva a eles que forneçam qualidade. Porque se você tiver com qualidade ruim, quem vai estar comendo é seu vizinho, é seu filho, é algum familiar. Em relação à valorização dos professores, porque é muito importante, os professores, eu dou como exemplo aqui em Assaré, nesses últimos anos uma valorização foi assim impressionante, o prefeito sempre vendo, né, os professores como importante, inclusive recentemente ele equiparou o salário do professor contratado com o professor concursado. Como é que está lá em Nova Olinda essa questão? Professor concursado, professor contratado recebe o mesmo valor? Estão sendo realmente valorizados pela prefeitura? Jocélio, isso daí, sem dúvida, quando o professor ele é bem tratado e bem cuidado, eles ficam mais satisfeitos no trabalho, eles entram na sala de aula mais satisfeitos e, no final de tudo, quem ganha é a população, são as crianças, são os estudantes e o município como um todo, né? Então, sempre quando tiver esses reajustes, os reajustes foram todos concedidos para os professores, não só esses reajustes do piso do MEC, por exemplo, né? Se eu não me engano, teve um reajuste de 35%. Eu não vou falar exatamente, porque eu, às vezes, tem umas vírgulazinhas, 34, não sei o que eu não me lembro de cabeça tudo. Mas foi na base de 35%, depois foi na base mais ou menos ali 14%, 13%, e mais recentemente teve um reajuste de cerca de 5%, mas, e nós ainda demos para eles a progressão de carreira, né, que é extremamente fundamental para aqueles professores, ao longo da sua vida, que eles forem se graduando, melhorando, fazendo mestrado, fazendo novos cursos, atualizações e tudo mais, eles têm uma progressão no salário para que aposentem de forma confortável, né? Nós vamos ter também, aí, em breve, um município vai fazer também um novo concurso, né, onde certamente eu acredito que vai ter vaga para professores, porque, querendo ou não, a educação no tempo integral ela só tende a crescer. Então, a necessidade de professores e de professores concursados só tende a crescer também, né? Então, a gente tem aí os professores sendo bem cuidados, com estrutura, né, com qualidade, com atenção, sempre escutando as demandas dos professores para a gente ir atrás do que é melhor. Não é à toa que nós temos lá também como deputado que apoia a nossa gestão, o deputado Edilvan, né, Edilvan Alencar, filho lá da terra, em que ganhou projeção aí no Brasil todo, não é só no estado de Ceará. Edilvan hoje ele é respeitado em todos os setores, mas especialmente na parte da educação, no Brasil todinho, né, onde ele consegue ter novas ideias e ideias inovadoras para que a educação pública do Brasil ela realmente seja tratada como deve. Porque aí já volta para aquele primeiro assunto que nós comentamos hoje nesse bate-papo, né, a questão da segurança pública. É tudo interligado, a gente não pode ver as coisas separadas, é tudo interligado. Saúde, ela é importantíssima, porque sem a saúde, aí a gente, como eu sempre falo, está pé quebrado, não anda, não vai, não estuda, não trabalha. E como é que está a questão da saúde lá em Nova Olinda? Como é que está o hospital lá em Nova Olinda? A assistência às pessoas que precisam realmente de um exame, de uma cirurgia. Como é que está lá a questão da saúde? Jocélio, como você bem falou, a saúde ela é uma das áreas mais complexas que tem em toda e qualquer gestão, né, em todo e qualquer canto que você vá para esse Brasilzão afora aí, né. Lá o hospital, ele deve ser reformado em breve. Foi conseguido junto ao governador Elmano, no finalzinho do ano passado, aí um recurso significativo, na ordem aí de 2, 3 milhões de reais, para a reforma e ampliação do hospital que nós temos lá, né. O hospital que nós temos lá, ele foi inaugurado no ano de 2004.
É exatamente 20 anos atrás. As coisas parecem que são até coincidência, eu não sei bem se a gente pode chamar de coincidência ou se é provisão aí divina, né? Esse daqui é o último ano da gestão da minha tia Fábia, que foi prefeita lá pelo seu segundo mandato, que até hoje é muito querida e muito amada por tudo que ela fez e hoje ainda faz pela população de Nova Olinda. E agora, 20 anos depois, ao final do último ano de gestão aí do seu filho, doutor Ítalo Brito, ele vai poder dar início a uma reforma grande e significativa, e ampliação também, na verdade, do hospital. A gente vai, com essa reforma, o hospital vai ganhar agora maternidade, né, sala de partos também, vai ter sala para pequenos procedimentos cirúrgicos, né, vai ter sala, se não me engano, também para o raio-x e ampliação de leitos, né. Sem falar na questão, obviamente, de toda a estrutura. Ah, Léo, mas está faltando isso, está faltando aquilo. É verdade, né? A gente luta bastante para que a gente consiga, sim, trazer cada vez mais serviços de saúde aqui para Nova Olinda. Mas isso não é uma coisa fácil, né? Quando envolve saúde, envolve o Estado, envolve o SUS, a lei do SUS, que é federal, que a gente tem que saber seguir ali, não é só dizer da boca para fora, de forma leviana, de forma vaga, dizendo que vai resolver todos os problemas, sem saber nem por onde começar. Né? Então, eu acho que de promessas e ideias vagas, acho que todo mundo está cansado de político, né? Uma das coisas que eu mais escuto, viu, Jocélio? Que eu, Leonardo, gosto muito de visitar, sabe? Eu acho que a gente realmente conhece as dores de cada localidade quando a gente sai ali da prefeitura, da nossa sala, do nosso conforto e vai até a localidade. A gente ficar só escutando, é a dificuldade do sítio tal, da comunidade do sítio tal, o pessoal ir até você, eu respeito quem pensa desse jeito, mas eu, Leonardo, penso diferente. Eu acho que a gente tem que ir até lá, tem que saber, tem que escutar, tem que ver com os próprios olhos, né, as dificuldades de cada um. Então, a gente tem essa história em que eu escuto muito nas minhas andanças essa história de que está cansado de prefeito que só aparece 4 anos, né? De político, na verdade, prefeito não, político, que só aparece 4 anos, e de muitas promessas e não cumpre nada. Né? Tá. Vamos falar de dois setores rapidamente, sobre a Secretaria de Assistência Social, né? Que o município de Nova Olinda é um município pobre, como é o Assaré, como é aqui, os municípios da região do Cariri Oeste, porque eu sempre tenho dito aqui, tem alguns políticos a nível de estado que não gostam quando eu falo, que aqui nós somos a região mais pobre do Ceará. E eu bato a mão e digo que porque não tem outra mais pobre. E Nova Olinda é um município pobre. A assistência social também é um setor muito importante. Como é que está assistindo lá aquelas pessoas que precisam, né? Que são muitas. Como é que é feito esse atendimento a essas pessoas? Jocélio, a assistência social lá, assim como em qualquer cidade que tem boas intenções, né, tem uma boa gestão, ela tem um papel fundamental. Porque a assistência social não é só que eu estou querendo ali ajeitar o meu BPC, ajeitar o meu Bolsa Família, deu um probleminha. Não. A assistência social ela tem um papel fundamental de acompanhar ali aquelas pessoas mais carentes. Né? E lá em Nova Olinda nós começamos, há alguns anos atrás, uma ideia em que a assistência social também ela pode ter papel fundamental na transformação da vida de algumas pessoas. Leonardo, como é que você vai fazer isso daí? A gente começou a atrair, junto ao governo do Estado, vários programas em que são oferecidos cursos para aquelas pessoas. Então, nós já tivemos lá, por exemplo, curso de cabeleireiro, tanto masculino, unissex, tanto masculino quanto feminino. Né? Nós temos já cursos de maquiagem, nós já trouxemos por intermédio de parceria da assistência social junto com o Senar, né, que é o Sindicato Rural vinculado ao FEComércio, ao Sistema S, cursos de pães e bolos, de bolo confeitado, pizza, entendeu? Que aquilo ali, as pessoas vão poder pegar aquilo ali, alguns podem até se divertir só para coisa própria e dentro da família, mas já teve casos em que a pessoa abriu um negócio depois daquilo ali. E a gente sabe que, por exemplo, um curso de corte de cabelo hoje, você sendo um bom cabeleireiro, não lhe falta cliente. Com certeza. Né? Aquilo ali pode transformar uma pessoa.
Você trazer o curso ali, por exemplo, de pães e bolos, e você começar a produzir aquilo ali, você traz uma economia para dentro de casa. Então, a gente já tem lá inúmeros casos onde a gente consegue, sim, transformar a vida das pessoas, e já tem pessoas nesse sentido, para realmente transformar e modificar uma trajetória de uma pessoa que nunca teve uma oportunidade. Por intermédio da assistência social, você dá a oportunidade, dá um incentivo, e ela muda a vida ali, não só dela, mas também às vezes da mãe, do irmão, de um filho, que nunca teve acesso a isso, e hoje tem. Né? Então, é extremamente fundamental você olhar pela assistência social por esse intermédio. Agricultura, como é que está lá a assistência aos agricultores? Eu sempre digo que a agricultura é uma das economias em vários municípios, não vou citar nomes, que não é vista assim de uma forma, né, mais direta. Como é que está lá em relação à assistência aos agricultores, à agricultura do município? A agricultura, Josélio, graças a Deus vai muito bem. Né? Nós temos nossas dificuldades, porque, como você bem falou, Nova Olinda é uma cidade pequena, é uma cidade que tem boa parte do seu solo muito pedregoso, justamente por causa das pedras, né, da pedra cariri, da extração. Mas, graças a Deus, nós temos hoje o trabalho, e aí a gente tem que tirar o chapéu para quem realmente faz parte disso. E não é só, eu não vou citar só a Secretaria da Agricultura. Eu tenho que citar também todos os agricultores e associações que fazem parte da agricultura hoje em Nova Olinda. Né? Nós temos lá inúmeras pessoas hoje que estão, por exemplo, plantando até tomate lá na serra e vendendo para o Crato Juazeiro. Né? Beleza. Coisa que a gente não via. Normalmente a gente vê nas plantações o quê? A fava, um feijão, o milho. É o básico, né? Milho, exato. Feijão e fava. Mas hoje nós já temos lá, por exemplo, tem gente lá que planta pitaia, tem gente lá que planta tomate, tem gente lá com o incentivo que eu falei agora há pouco, onde a gente garante, pelo PENAI, né, por exemplo, e pelo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos para as escolas, muita gente que antes não plantava, hoje planta. Né? Criação de gado, criação de porco, que é tudo comprado para a agricultura familiar. Então, hoje, a agricultura ela está vivendo um novo nome, certo? Nós fizemos recente, como eu gosto sempre de citar esse exemplo. Em 2022, no inverno de 2022, a gente fez um primeiro programa de aração de terras, gratuita, por intermédio da Secretaria de Agricultura, onde foram arados, né, o famoso tombamento de terras, 300 tarefas no município, certo? Pois bem, no inverno passado, no último que teve agora, em questão de um ano, a gente praticamente triplicou isso. Porque lá naquele primeiro, quando a gente começou a divulgar, muita gente não acreditava, pensava que era só mais uma promessa, que ia ter que pagar alguma coisa, que antigamente muitos municípios fazem isso, né? Você tem o trator, você tem a grade e tal, mas vai arar? Beleza, você vai arar. E o que você de 10 sacos, por exemplo, de 20 sacos de milho, um exemplo, você tem que dar um para o município, ou você tem que dar um para alguma associação, certo? Você tem que pagar a gasolina, o óleo do trator. Lá nós não cobramos nada. No máximo, um café ou um almoço para o rapaz que vai lá, que não é cobrado, é se a pessoa quiser oferecer para agilizar, como forma de agradecimento. Né? A gente brinca nesse sentido. E hoje, no inverno passado, foram aradas praticamente 900 tarefas de forma totalmente gratuita para os agricultores, privilegiando aqueles agricultores que, de fato, não têm condição de pagar. Pequeno, né? O pequeno. Até ali 7 tarefas. Até 7 tarefas por agricultor, né? Ele tem direito a ser plantado 7 tarefas de forma totalmente gratuita. E isso não para por aí. A aração de terra deu certo, já vamos atrás do próximo planejamento que nós estamos discutindo aí com os deputados e com o governo do Estado para atrair ainda mais incentivo. Recentemente nós tivemos, também lá por intermédio de um amigo nosso, não é envolvendo a prefeitura, especificamente falando, foi algo particular, mas eu gosto de citar esse exemplo como uma forma de pioneirismo, para mostrar como a agricultura e a pecuária, né, ela está crescendo no município, mesmo um município que tem muitas dificuldades, às vezes de água, de terra e tudo mais, mas com a grandeza do povo e o pioneirismo de muitos,
nós tivemos recentemente lá a primeira feira agropecuária de Nelore Pintado, que é uma raça muito nova, que nós temos nosso amigo lá, Tiago Teles, que tem trazido isso, se eu não me engano, foi muito ali do Maranhão e do Tocantins para cá. É um animal muito bonito, né? E nós tivemos lá uma festa muito bonita mesmo, em que veio gente de toda a região lá para agraciar e estar presente nesse momento, e realmente foi bem produtivo. Eu já escutei ele dizendo que está animado pela do próximo ano. Então, fico muito feliz por ele, né? Porque quem sai à frente assim, Jocélio, tudo que é novo, que é inovador, a gente tem aquele receio, né? A gente fica com o pé atrás, rapaz, será que vai dar certo? Não vai? Todas as dificuldades que fazem parte, né? Então, mas conversando com ele, que é um amigo nosso, eu fico satisfeito por ele, fico muito feliz, e sempre que eu, Leonardo, tiver a cargo de poder ajudá-lo, como assim ajudar todos os outros agricultores, podem contar comigo, porque é como eu sempre digo, se a parte rural não planta, a cidade não come. Se o campo não planta, a cidade não come. A economia da agricultura em todos os municípios ela é muito importante. Ela é menor do que outras, mas é muito importante. Principalmente, só para te interrompendo, peço até desculpa, para botar comida ali na mesa. Sim. Né? Aqueles que vendem, que geram uma renda para casa, é ótimo. Mas o nosso maior interesse é que ele possa plantar para deixar a terra produtiva. A agricultura familiar. Exatamente, para botar comida dentro de casa. Para alimentação própria de sua família. Isso é que é o mais importante. Se der para a gente incentivar e sobrar um pouco mais para poder vender, excelente. Mas a prioridade é para de dentro de casa. Sim. Eu deixei para o final, faltando 15 minutos, vamos deixar os temas de Assaré antes para amanhã. Tem muita gente aí esperando, né? Os pipocos de Assaré e tal, mas vai ficar para amanhã. Nós temos 15 minutos, eu deixei para o final para falar sobre política. E falar justamente da sua pré-candidatura. Evidentemente que você já foi orientado pelos seus assessores jurídicos daquilo que você não pode falar. Você não pode pedir voto, você não pode pedir apoio, né? Você sabe. Não precisa eu estar falando, até porque eu sou advogado e deve conhecer. Mas eu queria falar sobre a sua pré-candidatura. Você pensou, você é jovem, 32 anos. Eita, os meus 32 anos eu pulava mirando para trás e para frente, viu, antes? Tempo que eu era vivo. 32 anos. O que é que deu na sua cabeça de você? Não, eu vou entrar na política, né? Minha família está na política, eu também vou participar. Por que você resolveu ser pré-candidato? Meu amigo, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis e mais fáceis de eu responder, certo? Eu posso até acrescentar algo mais para você pensar para você ficar um pouco mais curioso. E se eu lhe disser que eu deixei abrir mão de um cargo de delegado para ser pré-candidato? Foi mesmo? Foi. A sua primeira pergunta eu pensei que você já sabia. Não sei se você sabe, e aí, né? O delegado aqui, com o físico que ele tem aí, o cara não ia, né? Mas também prefeito. Se o cara partir para cima do prefeito desse aqui, com os braços dessa Não, mas se Deus quiser, não precisa de violência, não. Eu sou da paz. Mas quando eu me formei em advogado, em direito, eu me formei lá em Fortaleza, na Federal de lá. Passei um tempo advogando ainda. Aí fiz especialização em Direito do Trabalho e Direito Penal e Criminal e Processual Criminal. E aí eu comecei a estudar para concurso, né? Passei para ser delegado lá no estado de Mato Grosso, bem longe daqui, um estado até um pouco, nunca tinha nem pisado para as bandas de lá. Mas um estado muito acolhedor, um estado muito rico, né? Da parte justamente da agricultura e da pecuária lá é muito forte. E aí, antes de eu ser chamado para ir para lá, e eu já vou contando até um pouquinho da minha história, o prefeito, doutor Ítalo, meu primo, ele me chamou para trabalhar na Policlínica, no consórcio de saúde, né, como diretor jurídico de lá. E eu topei. Rapaz, vou, porque eu acho que a gente tem que ter experiência na vida, né? E eu já estava cansado daquela monotonia, estar só estudando em casa, trancado e tal, sem ter muita experiência. Eu disse, rapaz, eu vou. É algo novo, né? Mas é uma área em que eu domino um pouco, e fui. Lá eu comecei a ver e fui trabalhar diretamente na policlínica, que é a saúde, é a base da saúde, né? Sim. E lá eu costumo sempre dizer, a policlínica ali do Crato, para quem não conhece, né, conheça,
não só a do Crato, mas a de Campos Sales daqui, que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da microrregião do Cariri Oeste, né, microrregião do Crato, em que lá o SUS de fato funciona. Nós conseguimos trazer lá, e é uma parceria, viu, Jocélio? Ninguém, Nova Olinda não faz isso sozinho, não. É o Crato, junto com todos os municípios, até Campos Sales, certo? Crato, Nova Olinda, Santana, Altaneira, Potengi, Assaré, Tarrafas, Araripe, até Campos Sales, certo? Eles se juntam, todo mês eles dão uma contraprestação junto com o governo do estado, por isso que o nome é consórcio, em que lá a gente consegue trazer profissionais em que você tem consulta de 300, 400 reais particular para atender de graça lá no Crato. Né? Então, nós recentemente também inauguramos lá, já foi um projeto que eu comecei enquanto estava lá junto com os demais diretores e foi recentemente inaugurado, um projeto lá vinculado a crianças com algum tipo de transtorno do espectro autista, com algum tipo de deficiência, né, seja auditiva, seja visual, seja motora, para atender todas essas crianças. Pois bem, trabalhei lá e tu me chamou, até hoje eu pergunto para ele se ele já estava pensando em politicamente, eu sei como me indicar como sucessor dele, eu acho que não, para vir como secretário de governo do município de Nova Olinda. Cheguei lá e aí é que eu tomei gosto, né? Então, comecei a trabalhar como secretário de governo, comecei a resolver problemas, comecei a ver a gratidão das pessoas quando a gente conseguia resolver os problemas. Muitas vezes a única coisa que a pessoa queria era um pouco de atenção. Era alguém que sentasse com ela, tomasse um café e dizer, eu consigo lhe ajudar com isso. O caminho para você resolver o seu problema é com fulano. Entendeu? Muitas vezes as pessoas saem do sítio lá para a prefeitura desesperado com um problema que a gente consegue resolver. Basta a gente ter a boa intenção de sentar e escutar as pessoas, seus problemas, e dizer, quem vai resolver seu problema é fulano. Seu problema só resolve lá no Crato. Seu problema só resolve lá no Juazeiro. Alguém que oriente a pessoa, porque às vezes ela chega perdida lá. Né? Então, inicialmente, meu amigo, de fato, eu posso ser sincero que eu não pensava assim em entrar na política. Mas as coisas foram acontecendo naturalmente. Né? A gente que é novo, a gente tem que dar, sim, um espaço para a política. A política hoje ela precisa de bons nomes, de pessoas jovens, de pensamentos diferentes, de pensamentos novos, que deixem essa questão, essa polarização política de só ataque, de só guerra, de só acusação. Vamos sentar e conversar. Né? A política hoje ela precisa de mais diálogo, de mais conversa, até de pessoas que pensam diferentes. Eu posso estar aqui conversando com você, você tem uma opinião a respeito de um assunto, eu a respeito de outro, e nós dois podemos estar totalmente errados ou totalmente... Eu posso pegar um pouquinho da sua opinião, um pouquinho da minha, rapaz, vamos construir esse caminho. Né? Então, eu enfrentei como um desafio, né? Porque eu sei que política não é lugar para brincar, a gente envolve muitas coisas, envolve a vida das pessoas, envolve o futuro de uma cidade, e eu não estou aqui para brincar. Né? Na minha atuação enquanto secretário, eu sempre priorizei atender as pessoas. Né? Então, escutar suas demandas, ir até elas, como eu já falei, é do meu perfil, é da minha personalidade. Eu ia até as pessoas, rapaz, vamos ver ali, vamos conversar. E aí as coisas foram acontecendo. Eu tenho um histórico lá em Nova Olinda, por intermédio dos meus tios, dos meus padrinhos de nascimento, tia Fábio e tia José, que já foram prefeitos lá. Meu primo agora está sendo também, já pela segunda vez, e eu encaro isso com muito senso de responsabilidade. Né? Porque, como eu já fui até citado e acusado de ser moleque lá na nossa cidade, eu digo que o moleque hoje ele tem um nome bom, tem um nome forte, né? Em que as pessoas acreditam, e que a gente vai poder sim mostrar que a política é lugar de gente jovem. A juventude hoje ela tem um espaço que antigamente não tinha. Então, eu acredito que não é só em Nova Olinda, é em todos os municípios, é no estado todo. Novas figuras jovens vão crescendo justamente para a gente ir atrás de novas conquistas para a sociedade.
né? Coisas que, com um pensamento um pouco retrógrado, de só acusação, de só violência, de acusação, de xingamento, de xenofobia, pelo local de onde você vem, a gente pode dar um espaço mais de diálogo, porque quem ganha com isso não sou eu, não é você, é a sociedade. Tá certo. Léo Brito, eu vou encerrar aqui, porque já está quase 1 hora, né? Falta 5 minutos para a gente completar 1 hora de bate-papo. Mas eu quero aproveitar a sua juventude, a sua jovialidade e dar um conselho para de quem tem experiência de muitos anos, né? Que eu militava politicamente, hoje eu não sou um radialista, um comunicador, mas eu já militei muito na política, tenho um conhecimento muito grande. E eu tenho dito o seguinte, teve alguns políticos aqui de Assaré que ficaram nervosos comigo, com raiva, porque eu disse que tem umas pessoas que já era para ter vestido um pijama e cuidado dos netos, né? E, inclusive, eu falei isso com o prefeito, ele achou ruim, com o ex-prefeito. Mas eu saí da política porque eu acho que eu tenho 65 anos, eu já fui vereador, já fui candidato a prefeito, já militei, tenho um jovem, vamos deixar para os jovens, né? E hoje a modernidade, com essa nova tecnologia chamada internet, você faz uma política diferente, essa que você falou, tá certo? De debater, discutir, tá certo? Dialogar, sem ataques, ou você está fadado a você se acabar politicamente, que eu posso dar o exemplo, é do Ciro Gomes. Não cabe mais aquele tipo de política, sabe? Eu acho o Ciro uma pessoa muito inteligente, mas não cabe mais hoje em dia você chegar aqui, esculhambar fulano, esculhambar Beltrano. E outra coisa, não adianta você querer levar uma mentira para a população nos tempos de hoje. Antigamente você até podia mentir porque não tinha internet. Hoje todo buraco tem internet, as pessoas da zona rural sabem o que está acontecendo mais do que nós aqui na rua, muitas vezes. Então você tem que ter, primeiramente, esse discernimento de saber que você precisa interagir com a população através das redes sociais, através dos programas tipo esse, tá certo? E outros, né? Através do rádio. Humanizar a sua gestão, que isso é de fundamental importância. Olha, a saúde, as pessoas chegam da zona rural, né, com um filho doente, querendo ajuda, e se você não der um tratamento humanizado para ele, meu amigo, ele só quer isso, né? Então, eu quero que você, se caso você venha vencer as eleições, você com 32 anos, possa mudar, né, a política que está lá em Nova Olinda, sabe? Eu não vou citar nomes porque não interessa nomes, mas eu vejo que a política de Nova Olinda, a política de Tarrafas, aqui não, que aqui o Libório já implantou esse sistema. Acabou aquele negócio de perseguição, acabou aquele negócio do Libório ir nas rádios, como eram os prefeitos antigamente, não podia receber uma crítica que ia lá esculhambar fulano, esculhambar ciclano, tá certo? Então eu acho que tem que se modernizar, e quem tem que fazer isso é o gestor, o Léo. Se você não implantar esse sistema, não vai mudar nunca. Então mude, se você chegar a ser prefeito, mude o sistema que se faz política lá em Nova Olinda. Muito obrigado, eu quero deixar aí os microfones, você tem 2 minutos para as suas considerações finais. Obrigado, viu, pelo conselho, Jocélio. Eu acho que eu sempre costumo falar isso. Eu falo demais, se você deixar aqui, pode acrescentar mais 1 hora aí, que a gente vai conversar aqui, à torta e à direita, sobre tudo que você imagina de assunto, porque eu sou um pouco curioso nesse sentido. Eu acho que a gente, principalmente agora na política, eu fico muito curioso de tudo um pouco, porque é sempre bom a gente ter experiência, sempre bom a gente saber um conhecimento de tudo um pouco e poder conversar com quem sabe mais, né? Então, eu agradeço o seu conselho, só reafirma o que eu penso já. Vindo de você, para mim, é um exemplo muito significativo, eu agradeço aí a atenção, agradeço a abertura aqui nesse importante meio de comunicação. Sempre quando eu puder, você estiver aqui com portas abertas, estamos juntos, pode combinar comigo aqui, que a gente encontra uma horinha para vir aqui conversar mais. E parabéns pelo programa.
né? Obrigado. Eu acompanho pelas redes sociais, eu acompanho aí pela internet. É sempre bom aqui esse bate-papo, é sempre bom aqui as pessoas virem aqui nesse meio de comunicação para a gente estar conversando. Então, obrigado a todo mundo aí que está assistindo, a todo mundo, quem está acompanhando aí desde o início, quem está já do meio para o final. E é uma experiência muito boa, muito gratificante para mim, e que Deus abençoe todo mundo. Tá certo, olha aí, eu não sei o nome do outro pré-candidato, né, Anderson? Tu sabe, Anderson? Então fica à vontade, vocês que fazem a oposição ao Ito, quiser vir também, aqui não tem esse negócio, o espaço é para todos. Inclusive, eu quero dizer aos pré-candidatos, a prefeitos, a vereadores, que nesse programa, eu acho que é o único programa, não sei se é o único, que não cobra. Aqui a gente não cobra nada. Inclusive, perguntaram para mim, José, quanto é uma entrevista? Olha, a entrevista vai depender do prefeito, né? Se o tempo e o horário do pré-candidato que ele disponibilize vir, tá certo? Mas, evidentemente, que o nosso objetivo aqui é levar as informações precisas para aquela comunidade, como hoje é o caso de Nova Olinda. Esse jovem aqui, tá certo? Que se interessou em ser, né, um prefeito, vai lutar para isso, e eu espero que ele consiga mudar muitas coisas que está em Nova Olinda. Muito obrigado. Eu agradeço. Olha, vou ficando por aqui, prometendo, se Deus quiser, voltar amanhã com mais um programa. Fique sabendo de tudo. Que a paz do Senhor e o Senhor Jesus Cristo esteja comigo, esteja com você, esteja com a sua família, com a minha família e com todos aqueles que nos cercam, hoje e sempre. Amém. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus e até amanhã.